primeiro ano, como vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Muito bem. Hoje, na nossa aula de quarta-feira, 13/5, nós vamos o quê? Dar continuidade às nossas revisões, tá bom? Nossa revisão de hoje é sobre o quê? Língua portuguesa. Sei que vocês gostam de língua portuguesa, não é mesmo? E a nossa avaliação não está difícil, está super fácil. E nós vamos pegar o nosso livrinho agora para termos como base, tá bom? Para a gente estudar para a nossa avaliação. Nós vamos pegar o nosso livro e vamos abrir na página 23. A partir da página 23 é que nós vamos estudar, tá bom? Para a nossa avaliação. E nós vamos começar com o conto. O conto é o quê? É um gênero textual, é uma interpretação de texto, tá bom? Lembra que eu passei essa atividade para vocês? Tá bom? Para a gente tentar ler, instigar a leitura, tá bom? Juntando as sílabas. E teve a atividade falando sobre o conto, que era o quê? A interpretação de texto é para você me dizer qual é o título do texto, quais os personagens, o que você entendeu da história, tá bom? E era o que eu queria que vocês fizessem aqui nessa historinha sobre o conto, tá bom? Então, leiam, tente interpretar. Aqui a gente pode ver na página 24 que temos o quê? Uma atividade falando sobre o conto, que a primeira atividade era: a velhinha adorava o quê? Ela adorava falar com os objetos ou ela adorava dar nome às coisas? Então, você vai tentar ler esse conto. Pode, se você ainda não souber ler, você vai chamar o quê? A ajuda da mamãe ou do papai ou quem estiver acompanhando você, tá bom? Então, interprete a história. Contem para vocês a própria história. Vocês vão imaginar na cabecinha de vocês. Presta atenção, tá bom? Nós vamos falar o que também das vogais e consoantes. Isso, das vogais e consoantes. Vocês sabem me dizer quais são as vogais, não é? No nosso alfabeto, nós temos o quê? As vogais e as consoantes. Se eu juntar duas vogais, elas vão formar o quê? Os encontros vocálicos. Ai, ei, au, e assim em diante. Se eu formar duas consoantes, se eu pegar duas consoantes, eu vou formar alguma coisa com elas? Não, então eu preciso da vogal e da consoante juntas para eu formar sílabas. E a partir das sílabas eu vou formar o quê? Palavras. E a partir das palavras eu vou formar as frases, o texto, os contos, tá bom? Então, estudem as vogais e consoantes. No meu alfabeto, eu tenho as vogais. Se eu tirar as vogais, eu fico o quê? Com as consoantes. Exatamente. Tá bom? Então, estudem as vogais e as consoantes, tá bom? Nós temos também a quantidade de letras, tá bom? A quantidade de letras na nossa página 31. Vá para a página 31. Vamos falar o quê? Das quantidades de letras. É aqui na página 31 eu tenho algumas rosas que a gente fez até essa atividade, lembram? Eu tenho algumas rosas. Algumas flores, aliás, perdão. Eu tenho a palavrinha rosa aqui. Rosa, eu tenho quantas letras na palavra rosa? Rosa. Rosa, eu tenho duas sílabas. E nessas duas sílabas eu tenho quantas letras? R, O, S, A. Rosa. Tá bom? Eu tenho 4 letras. Então, vejam as quantidades de letra que temos nas palavras, tá bom? Não se esqueçam, contem. Nós temos também, lembrando das letras iniciais, tá bom? Das palavras, que na página 36 nós temos lá embaixo. Pinte em cada um dos nomes a seguir o apelido que você encontrou no diagrama, nessa página aqui, tá bom? Aqui nós temos o nome Tatiane. E o apelido da Tatiane é como eu posso chamar ela de Tati, tá bom? O nome Isabel, eu posso chamar ela de Bel, lembrando que na nossa matéria de história nós estudamos os nomes, sobrenomes e apelidos. Vocês lembram?
Nós temos também a lista. Temos a tira, perdão, na página 41. Vocês lembram da tira? Que a tia pediu para vocês fazerem uma história. Aqui, pessoal, vocês podem perceber que nós não temos palavras, não temos letrinhas. Nós fizemos a contação da história o quê? Visualmente. A gente viu os quadrinhos, as tiras e imaginamos na nossa mente o que estava acontecendo aqui. E daí nós contamos a história na nossa cabecinha. Fizemos uma leitura não verbal. Só o quê? Olhando. Muito bem. Temos também, pessoal, o que? As letras e palavras. Temos a separação de sílabas, tá bom? Vai cair separação de sílabas na nossa avaliação. O que? Eu pedi muito para vocês trabalharem com o material de apoio, o alfabeto, lembram? Então, pedi para vocês separarem as palavrinhas, tá bom? São palavrinhas fáceis de, no máximo, 3 sílabas. Para vocês saberem quantas sílabas a palavra tem embaixo do quê? Ir nas palminhas. Por exemplo, a palavrinha maluco. Maluco. Temos o quê? 3 sílabas, exatamente. Temos 3 sílabas. E também, na página 55, nós temos o quê? A lista. Eu não falei para vocês, nós não falamos sobre a lista, principalmente em ordem alfabética, que eu até trabalhei com o nome de vocês em ordem alfabética. Eu disse por que veio o primeiro nome, porque ele está em ordem alfabética. Fizemos uma lista com todas as letras do alfabeto, tá bom? Eu pedi para vocês colocarem uma palavrinha. Fizemos a lista em ordem alfabética. Na página 58, onde fala sobre o quê? A ordem alfabética. Não se esqueçam. Na página 61 também falamos o que? Da lista em ordem alfabética. Não é difícil. Vocês sabendo o alfabeto, vocês vão saber fazer o quê? A avaliação que está super fácil e compreensível, tá bom? Então, nós vamos o que? Estudar as frases. Lembram que quando estávamos em sala de aula, nós estudamos as frases? Eu mostrei para vocês umas imagens e pedi para vocês fazerem uma frase a partir daquela imagem. Tá bom? Então, é muito fácil. Então, não se esqueçam, tá bom? Conto, tira, lista, vogais e consoantes, separação de sílabas, frase e ordem alfabética. Então, nossa prova já está, ó, ok. E é muito fácil, tá? Muito fácil, tá bom? São questões objetivas, você só vai, ó, marcar o dedinho, colocar o dedinho e marcar a alternativa correta. Então, um beijo e até amanhã para nossa avaliação de matemática. Avaliação não, perdão, revisão. Um beijo.